Salve galera! Muito bom dia para vocês. Por aqui, professor Adriano. Nossa aula de Sociologia. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, não é verdade? Pessoal, a Secretaria da Educação, no programa oficial de ensino, ela quer que o estudante de Sociologia ele seja crítico e ele aprenda a visualizar gráficos e entender os gráficos, né? Que envolvem as sociedades, as populações, etc. Então hoje, além de tratar da continuidade da diversidade social no Brasil, nós vamos ensinar como visualizar e aprender a respeito desses gráficos. Questão de estatística, porcentagem, moda, média e mediana, ok? Pessoal, temos em grande parte do tempo que saber interpretar e utilizar dados estatísticos em diversas disciplinas, como a sociologia, a antropologia, as ciências políticas, a geografia, a história. Por exemplo, vamos ver alguns dados relacionados à disciplina Geografia, em relação ao último censo. O censo ou recenseamento demográfico, ele é realizado aqui no Brasil pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e um censo ele ocorre a cada 10 anos no país, para estar verificando o crescimento demográfico, o crescimento da sua população. Ok, pessoal? Então, o último censo que foi realizado no Brasil, ele foi realizado em 2009 e os dados foram divulgados em 2010 pelo IBGE. Tá? Quanto aos dados que foram revelados pelo censo de 2010, que é trazido pelo site Mundo da Educação, @bolwall, é possível nós observarmos que a divisão da população brasileira conforme o sexo, ou seja, entre homens e mulheres, de acordo com o IBGE, o censo de 2010. Ele apresentou o seguinte gráfico, que as mulheres ocupam 51% da população brasileira, enquanto que os homens ocupam 49% da população brasileira. Em relação a estudo em nível superior, universidade, as mulheres ocupam 57% em relação aos homens que ocupam 43% dos estudos envolvendo nível superior. Tá? Através desses gráficos, também é possível nós verificarmos que a taxa de crescimento demográfico no Brasil está num constante processo de declínio, ou seja, a população está diminuindo. Também em relação a uma pesquisa nacional por amostra de domicílios, PNAD, em 2008, a taxa de fecundidade da mulher brasileira é de 1,89. A taxa de crescimento demográfico no Brasil está em constante processo de declínio e este fato é consequência do planejamento familiar e principalmente da redução da taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade, vocês podem estar perguntando, poxa, ele falou da taxa de fecundidade, o que é isso? É o número de filhos gerados por cada mulher durante o seu período que ela é capaz de gerar os filhos. Tá? Conforme os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, em 2008, a taxa de fecundidade da mulher, então, da mulher brasileira, como eu falei para vocês, é de 1,89. Em relação a outros dados, apesar do nosso país ser um país bastante populoso, ou seja, ter uma população muito grande, estima-se que
hoje, em 2020, a população brasileira ela gira em torno de 211 milhões de habitantes. O Brasil ele é pouco povoado, a população relativa, ou seja, o número de habitantes que ocupa determinada parte do território. Então ele tem bastante população, né? Mas ele é pouco povoado. Nós temos regiões do Brasil que a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado ocupado é muito baixa. Por exemplo, na Amazônia, na região da Caatinga, ali que a seca é muito grande, né? Então, em contrapartida, em centros urbanos como a região sudeste, cidades de São Paulo, cidades do Rio de Janeiro, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado é muito alta, é muito elevada, pois sua densidade demográfica acaba sendo alta, né? Quantidade de pessoas que residem ali, tá ok? Por exemplo, o estado de Roraima é o estado menos populoso, ele possui 450.479 habitantes, só que a ocupação populacional nas diferentes regiões comprova que essa concentração ela é bastante desigual em relação ao território brasileiro. Volto a frisar, quantidade de pessoas e a quantidade de pessoas que habitam determinada parte do território, tá ok? Eu estou entrando um pouco nessa parte de geografia, porque a sociologia ela estuda a sociedade, as populações, então ela está intimamente ligada tanto com a geografia, como a história, como a antropologia, como as ciências políticas. E na parte de sociologia nós temos muitos gráficos, né? E vocês têm que saber operar, lidar com esses gráficos, tá ok? Vocês vão ter que aprender a conhecer esses gráficos, porque vocês conhecendo esses gráficos, vocês vão ter o conhecimento real do que ele está demonstrando ali para vocês, tá ok? Pessoal, sem mais delongas, nós vamos partir então para a parte realmente que nos interessa. Então, nós vamos nos socorrer agora na nossa querida disciplina, a matemática. A matemática está presente em tudo, né? Inclusive na sociologia. Volto a frisar, observem que todas as disciplinas elas estão interligadas, onde através da transdisciplinaridade, ou seja, uma disciplina ela acaba passeando pela outra, tá? Estão todas ligadas. Necessitamos ter o conhecimento que agora nos será passado então por essa grande disciplina que é a matemática, ok, pessoal? Então, por exemplo, em relação a porcentagem, o próprio termo, observem, porcentagem, então porcento. Porcentagem, ela é uma razão cujo denominador, nós temos então a parte do numerador, que é a parte de cima, tá? E nós temos a parte do denominador, que é a parte de baixo, numa fração. A porcentagem, ela é uma razão cujo denominador, ou seja, a parte de baixo, é igual a 100. Porcentagens são chamadas também de razão centesimal, por causa do número 100, ou de percentual, ok? Por exemplo, 10%. Quanto vale 10%? 10% equivale a 10 partes do total de 100 partes. Então, eu pego 10, divido por 100, aí eu vou achar a porcentagem que é 0,1, ok? Agora uma pergunta que nos é feita. Professor Adriano, beleza, quando está por 100 tá tranquilo, né? Mas e quando eu tiver uma conta da seguinte maneira? Como sabemos para fazer o cálculo de porcentagem
quando o valor ultrapassa o valor de 100. Exemplo, como sabemos o valor da porcentagem de 30% do número 850? Então, eu quero saber o valor da porcentagem de 30% do número 850. Como que eu faço para saber isso? Porque aqui 850 passou de 100, não é verdade? Pessoal, eu faço da seguinte forma. Primeiro, eu divido 30 por 100. Faço a divisão normal. 30 dividido por 100. Depois, esse valor que eu encontrar, eu multiplico pelo valor de 850. Então, 30 dividido por 100 dá 0,3. Aí, multiplicado por 850, nós temos o valor de 255 aqui. Então, eu achei quanto que é a porcentagem relativa a 30% de 850. Chegamos aqui no valor, olha, de 255. Ok? Pessoal, ainda utilizando-se dessa grande disciplina que é a matemática, né? Que muitos têm medo, mas não devem ter medo da matemática. É a quantidade de exercícios. Quanto mais exercícios nós fizermos, mais aprenderemos, ok? Um grande abraço para todos os professores aí de matemática, de exatas. Pessoal, então, utilizando novamente essa querida disciplina que é a matemática, através da utilização de gráficos e figuras geométricas, nós também usamos na sociologia e eu vou mostrar para vocês aqui. Nós podemos, através da utilização de gráficos e dessas figuras geométricas, nós podemos interpretar mais facilmente os dados que são relacionados aos valores de crescimento e distribuição populacional que foi apresentado pelo censo de 2010. Então, pessoal, utilizando aqui gráficos, né, e figuras geométricas. Nós podemos observar, no tocante à distribuição da população brasileira, quanto ao sexo, em relação ao sexo masculino e ao sexo feminino. Pessoal, o censo de 2010 do IBGE, ele nos traz um gráfico, e eu vou demonstrar aqui através do gráfico conhecido como pizza, né? Aqui, ó, que a quantidade de mulheres no Brasil é superior à quantidade de homens. Então, pelo censo que foi realizado, 51% aqui, ó, da população brasileira são mulheres, enquanto que 49% da população brasileira ela é de homens, ok? Pessoal, também em relação ao nível superior, como eu tinha falado anteriormente para vocês, a quantidade de mulheres no nível superior é maior que a de homens. Quantidade de mulheres no nível superior, nós podemos observar aqui, ó, 57%, enquanto que a quantidade de homens que estão fazendo uma faculdade, uma universidade, é de 43%. Então, as mulheres aí ganhando o seu espaço, né, merecido, por sinal, né? Grande abraço para todas as mulheres. Mas aqui, ó, aqui o censo nos mostra que a quantidade de mulheres que está no nível superior é maior que a de homens. Ok, pessoal? Pessoal, além disso, vamos observar a pirâmide de crescimento da população brasileira. A nossa pirâmide, ela está com a base cada vez menor, ou seja, nós estamos tendo menos nascimentos do que antigamente, do que na década de 60 e de 70. Antigamente, na década de 60 e 70, a quantidade de filhos por famílias
eram 6, 7 filhos para cada família. Hoje, no ano de 2020, nós temos a quantidade de um filho por família, né? Um filho. Então, vamos observar aqui o gráfico, esse gráfico aqui da população brasileira, né? Nós temos aqui essa pirâmide, né? É chamado de pirâmide populacional. De azul nós temos os homens, de vermelho aqui nós temos representadas as mulheres, ok? Pessoal, observem aqui, ó, a base do gráfico está cada vez menor. Nós temos um grande aumento na parte central do gráfico, que indica que a população ainda é uma população bastante jovem, né? E aqui na parte superior do gráfico está demonstrado os nossos idosos, ok? Qual é a tendência, o que vocês acham que vai ocorrer? E olha aí, ó, estamos realizando até um estudo sociológico, né? Que visa estudar as sociedades, olha. Observando o gráfico aqui, ó, nós vemos que a parte de baixo é pequena, a parte do meio é grande e a parte de cima é pequena também. Pessoal, observando esse gráfico, no decorrer do tempo, daqui uns 10, 20, 30 anos, nós vamos ver que grande parte da população brasileira vai ser de idosos, de pessoas idosas, como já está ocorrendo lá em Portugal. A quantidade de crianças, de filhos em Portugal diminuiu consideravelmente. Eles estavam até pedindo para que as pessoas fossem para lá, né, uma época aí, para tentar aumentar a população, porque a população estava diminuindo, né, estava em decréscimo, estava diminuindo. Pessoal, agora que vocês já conheceram a parte de porcentagem, ok? Vamos também observar aqui, ó, antes de encerrar essa parte de gráficos aqui, quero mostrar para vocês a taxa de fecundidade. Então, ó, observem aqui o gráfico de fecundidade aqui da população brasileira, né, no caso das mulheres, né? O que é a taxa de fecundidade? É como eu falei lá atrás, é a capacidade que a mulher tem de gerar filhos durante a sua vida, né? Durante o seu período. Então, observem aqui, a taxa está inclusive caindo, né? E no censo aí de 2010, demonstra aqui que o valor, olha, é 1,8. Então, como eu falei lá atrás para vocês, olhando novamente esse gráfico, nós podemos visualizar que anteriormente eram 6 crianças por família brasileira. E hoje é apenas um filho, aqui ó, 1,8, né? Ok? Pessoal, é muito importante também que vocês tenham conhecimento nessa parte de estatística, que nós usamos bastante em sociologia, é utilizada bastante também em história, em geografia, né? Vocês têm que conhecer o significado de moda, média e mediana. Então, vamos conhecer cada um desses. E isso é muito importante porque normalmente cai em concursos também. Cai em concursos, em vestibulares. Ok, pessoal? Então, vamos começar com o significado de média. O que é uma média? A famosa média aritmética, né? A média, ela é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto. Tá ok? Então, por exemplo aqui, ó, observem aqui, ó, o número 2, o 4 e o 6. Eu tenho 3 elementos aqui, 2, 4 e 6. São 3 elementos. Como eu faço para saber a média desses números aqui, ó, 2,
o 4 e o 6. Pessoal, eu somo todos os elementos. Então, 2 mais 4, 6. 6 mais 6 dá 12, tá? Tem o valor de 12. Aí eu pego esse valor, 12, e divido pela quantidade de elementos, que são 3 elementos. É o 2, o 4 e o 6. Então, 12 dividido por 3 dá 4. Achei a minha média. A minha média aqui vai ser 4. Ok? Pessoal, agora vamos aprender o que significa moda. Tá? Moda. Moda não é aquela relacionada à produção têxtil, mas tem até uma dica aqui que vai ficar fácil de vocês saberem o que é moda. Pessoal, moda, ela representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. Então, é o número que mais aparece. Então, vamos ver aqui, ó. Número 1, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 7. Nós podemos observar que o número 3 é o número que mais aparece. Então, a moda neste exemplo será o número 3. Por que eu falei que a gente pode usar aquela parte da cultura têxtil de moda? Pessoal, a moda ela não é o que está mais em frequência. Por exemplo, aquele tecido vai ser moda no ano de 2020. Vão usar tal cor. É a cor que mais vai aparecer. Então, se eu lembrar disso na hora, eu vou sacar o que é moda. Então, a moda é o elemento que mais aparece. Ok, pessoal? Pois bem, um conjunto de dados também, em relação à moda, ele é chamado de bimodal, quando ele apresenta duas modas, ou seja, dois valores que são muito frequentes. Por exemplo, vou colocar aqui esse exemplo, né? Observem que dois números se destacam mais. É o número 3 e o número 7. São os números que mais aparecem aqui. Então, esse é um exemplo de uma situação envolvendo uma parte que é conhecida como bimodal. Beleza, pessoal. Agora, antes de encerrarmos, vamos conhecer o que é uma mediana. Pessoal, a mediana, ela representa o valor central de um conjunto de dados, tá? Para encontrar o valor da mediana, é necessário nós colocarmos os valores em ordem crescente ou decrescente. Então, observem aqui. Vou colocar numa ordem, vou deixar em ordem crescente. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 7. Eu tenho uma quantidade de números ímpares aqui, eu tenho 7 números. Como que eu faço para saber a mediana? Eu pego daqui e começo a voltar, tá? Aqui eu coloquei em ordem crescente. Se os números estiverem embaralhados, vocês coloquem em ordem crescente também. Então, o que eu faço? Eu vou vindo para cá, ó, de 2 em 2 números, tá? Vou vindo para cá. Opa, tem um elemento separado aqui, ó, sozinho. Esse elemento é a minha mediana, ok? Então, por exemplo, que nem eu falei para vocês, se os números estiverem fora de ordem, primeiro eu tenho que colocar eles em ordem, tá? Depois eu venho andando aqui nesses dois sentidos, né? Aqui, ó, pessoal. Olha lá. O elemento que sobrou é a minha mediana. Professor, mas e se eu tiver uma quantidade de números pares? Não tem problema nenhum. Vamos calcular a mediana, números pares. Então vou apagar aqui, pessoal. Apagar aqui também. Tá? Esse mesmo exemplo aqui, ó.
Temos aqui o número 5 e aqui eu vou inserir outro elemento, o número 8. Como que eu vou saber a mediana, que eu vou achar a mediana? Primeiro eu tenho que colocar em ordem, aqui já está em ordem crescente, e eu vou vindo para cá dessa maneira, tá? Com os números. De 2 em 2 eu vou vindo para cá dessa maneira. Aqui eu tenho uma quantidade de números pares. Eu tenho o número 4 e o número 5, pessoal. Vocês viram? Tem o número 4 e o número 5. Como que eu faço para achar a mediana? Eu somo o número 4 mais o número 5, eu acho o número 9. Como são dois elementos, o 4 é um elemento e o 5 é outro elemento aqui, ó. São dois elementos. Eu divido pela quantidade de elementos. 9 dividido por 2, 9 dividido por 2 dá 4,5. Achei a minha mediana, pessoal. Minha mediana será 4,5. E se inscrevam no canal para receber as novidades. Ok, pessoal? E quem tiver dúvida, eu criei até um e-mail, hein? Mande a sua dúvida para casadochapéu@gmail.com. Mande o seu e-mail, a sua dúvida para casadochapéu@gmail.com, que eu estarei respondendo a sua dúvida. Ok? Um grande abraço, professor Adriano, para vocês. Curtam, se inscrevam no canal e vamos em frente.